A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Muito boa noite a todos. Certamente, maravilhoso é estar na presença do Senhor. Maravilhoso é poder adorar a Ele, poder contemplar, poder tocar nas vestes dEle. Maravilhoso é saber que o Senhor nos escolheu para que nós estivéssemos aqui nessa noite, para adorar o Seu santo nome, para buscar a sua face, para buscar a presença dEle em nossas vidas. Você e eu somos privilegiados, irmãos. Temos um privilégio grande de podermos estar aqui nesse lugar adorando ao Senhor. Podermos estar aqui sabendo que o Senhor morreu, entregou a sua vida. O Senhor Jesus entregou a sua vida por nós. É um privilégio grande, grande, irmãos. Quero convidar os irmãos nessa hora para nós meditarmos na palavra de Deus, no livro de Josué, no capítulo 1. Aleluia. Josué, capítulo 1, a partir do versículo 1. Um texto bem conhecido da maioria de nós. Josué 1, 1. E que nessa noite, mais uma vez, o Espírito Santo de Deus venha ministrar no seu coração, venha ministrar no meu coração, venha ministrar sobre as nossas vidas. Uma palavra de força, uma palavra de ânimo, uma palavra de poder, a fim de que nós prossigamos no caminho que Ele determinou para as nossas vidas, no caminho que Ele estabeleceu para mim e para você. A palavra do Senhor diz assim, Josué capítulo 1, versículo 1. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso? Não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Você pode fechar os seus olhos nesse momento? Vamos orar mais uma vez ao Senhor? Pai, em nome de Jesus, aqui está a Tua palavra, aqui está a Tua igreja e aqui está a minha vida, Senhor Deus. Eu declaro, Senhor Deus, total dependência do Senhor, para que o Senhor me use como canal de bênção do Senhor para o Teu povo nessa hora, Senhor Deus. Tudo aquilo que o Senhor tem ministrado ao meu coração, nessa palavra, eu peço ao Senhor que me capacite para transmitir ao Teu povo. Assim como Moisés, Senhor Deus, transmitia com fidelidade toda a Tua palavra. Ó Pai, que nessa noite o Senhor me use poderosamente para transmitir com fidelidade tudo aquilo que o Senhor quer falar com a Tua igreja, Senhor Deus. Em nome de Jesus. E desde já, Senhor Deus, em nome de Jesus, eu repreendo toda ação contrária à Tua palavra neste lugar. Todo bloqueio de mente, Senhor Deus, toda fortaleza mental caia por terra pelo poder do nome de Jesus. E todos aqueles, Senhor Deus, que estejam aptos aqui a receber a Tua palavra, que assim a recebam, Senhor Deus, e ela frutifique em cada coração, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar em nome de Jesus, irmãos.
Você certamente conhece a história de Moisés. Acho que a maioria de nós, como já frequentadores da igreja há muito tempo, cristãos, servos de Deus, leitores da palavra de Deus, conhecedores da palavra de Deus, conhecem, já ouviram falar, muito ou pouco, sobre a vida de Moisés, grande servo de Deus, com quem o Senhor falava face a face. Ele liderou o povo de Israel desde a libertação do cativeiro do Egito, passando pelo deserto até os limites do Rio Jordão, antes de entrar na terra prometida. Moisés, que pelo poder de Deus realizou grandes sinais diante de Faraó e seus oficiais, estendeu o cajado e o mar vermelho se abriu para o povo passar. Moisés, que recebeu as tábuas da lei diretamente das mãos de Deus e a transmitiu para o seu povo. Ele trouxe para o povo, para o conhecimento do povo, a lei do Senhor. Moisés, que liderou Israel no caminho pelo deserto e nas guerras que Israel teve que guerrear naquele período. E quando ele estendia sua mão, o exército de Israel prevalecia contra o inimigo. E quando ele as abaixava, o exército de Israel começava a perecer. Moisés, que orou e o Senhor enviou maná do céu para alimentar o povo. E outra vez orou e o Senhor enviou as codornizes para alimentar o povo também, porque aquele povo reclamava que não estava mais satisfeito somente com o maná. Moisés, que intercedia a Deus pelo povo, tantas e quantas vezes eram necessárias, em virtude daquele povo se desviar da presença de Deus, fazer o que era mal diante do Senhor, acender a ira do Senhor contra eles mesmos, pecavam contra Deus. Mas Moisés, como o homem mais manso de toda a terra, como assim mesmo a Bíblia declara sobre ele, ia lá, intercedia pelo povo diante do Senhor, para que o Senhor afastasse as pragas do meio do povo, que o Senhor perdoasse o seu povo, que o Senhor sarasse o seu povo. Esse era Moisés, o grande líder de Israel, de todos os tempos, um dos maiores líderes da nação de Israel, um dos maiores líderes que a Bíblia declara. Eis que nesse momento, nessa passagem que nós lemos, Moisés morreu. E recai sobre Josué a enorme responsabilidade de substituí-los, irmãos. Substituí-lo. Josué, naquele momento, precisa lidar com 3 fortes sentimentos que o abalam, que o chocam, que pegam ele, não sei se desprevenido ou não, mas o fato é que são 3 fortes sentimentos difíceis de lidar. O primeiro deles, a dor da perda de alguém que era uma grande referência para ele. Moisés, ele era uma grande referência para toda a nação de Israel, mas em particular para Josué, que era o seu auxiliar, que era o seu pupilo, o seu discípulo. Então ele tem que lidar com a dor da perda, a dor da separação, a dor de ver o seu grande mentor morrer. Um outro sentimento que Josué tem que lidar nesse momento é com a insegurança de ter que substituir um grande homem de Deus e um grande líder. Josué, talvez lendo de uma forma rápida, você talvez não se atentou para isso, mas Josué não estava substituindo um camarada qualquer. Quando Deus fala para Josué, seja forte e corajoso, ele está falando, seja forte e corajoso, porque você vai ter que substituir ninguém mais, ninguém menos que Moisés. Talvez você pode até dizer, irmão, Moisés era um homem de carne e osso igual a mim, a você, verdade. Mas não dá para negar a importância que Moisés tinha na história bíblica, naquele momento, para o povo, e até, por que não dizer, para nós, a importância que Moisés tem na história da humanidade. Então, bate uma insegurança, certamente, em Josué de ter que substituir tão grande figura, tão grande homem. E o terceiro sentimento forte que Josué tem que lidar nesse momento, certamente, é com o medo do futuro, com medo das coisas que eles teriam que enfrentar ao entrar na terra prometida, ao atravessar aquele Jordão, com o medo das coisas que ele teria que enfrentar para poder conquistar a terra, porque o Senhor fala para ele, olha, você vai introduzir o meu povo na terra, você vai conquistar a terra. E Josué já havia espiado a terra anos antes. Ele sabia que tinha, ou pelo menos tinha noção de que tinha gigantes,
tinha guerreiros, tinha cidades fortificadas, tinha exércitos para enfrentar. E antes de tudo isso, tinha o próprio Rio Jordão à sua frente. Então, esses três sentimentos, a dor da perda, a insegurança e o medo, naquele momento, pegam Josué. Talvez você já teve que lidar com um desses três e sabe muito bem como é, ou talvez teve que lidar com os três. A dor da perda de um familiar, doente querido, só quem teve, e aqui temos irmãos passando por essa dor muito recentemente, só quem teve é que sabe como aquilo dói, parece que arranca um pedaço teu de dentro do coração. A insegurança de ter que substituir alguém na tua empresa, um chefe, talvez te promoveram e você vai ter que substituir um cara que sabia tudo do seu setor, e você fala, será que eu estou preparado para isso? Talvez no ministério, te colocaram numa função que talvez você acha que não está preparado para aquilo. E o medo de ter que enfrentar alguma coisa que você talvez pense que esteja além das suas capacidades. Todos nós, em algum momento da nossa vida, já enfrentamos gigantes, já enfrentamos situações, ou teremos que enfrentar situações que estão além das nossas capacidades, sejam elas físicas, sejam elas intelectuais, ou até mesmo situações que, aos nossos olhos, estão além das nossas capacidades espirituais. Mas eu quero, de antemão, te dizer uma coisa: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Se em nós não há poder, e realmente não há, nos nossos membros, no nosso braço, se em nós não há capacidade, se em nosso intelecto humano não há capacidade de resolver, se nosso corpo físico não tem capacidade de enfrentar as grandes dificuldades que se anteparam até nós, eu quero dizer uma coisa para você e você já sabe: em nós não há poder, mas em Jesus há poder. No nome dele há todo poder, e diante do nome dele se dobre todo o joelho que há no céu, na terra e embaixo da terra. Nesse final de ano, eu fui visitar, agora na virada, fui visitar o meu sogro, né? E aí a gente estava conversando lá, e um dia eu comecei a entrar nas questões ali da história dele. Eu gosto de conversar com pessoas mais velhas, até os jovens. Eu aconselho, conversem com as pessoas mais velhas, tirem um tempinho, escute a história, seu avô, sua avó. Eu não, tá? Eu não, respeito. Eu não sou velho, não. Com os mais velhos, mais velhos. Conversa com seu avô, fala, avô, como é que era na sua infância? Como é que você veio parar aqui? Como é que a nossa família veio? Conversa. Tira um tempo ali para conversar com os mais velhos, vocês vão ver que rica é a história de pessoas do seu dia a dia. Vão te contar histórias, coisas que você não sabe. Como é que era Cascavel na sua época de pequeno, ou a sua cidade, de onde você veio. Isso vai te acrescentar, vai te enriquecer. Ele vai contar coisas que ele já errou e vai evitar que você erre. É muito interessante conversar com pessoas mais velhas. Eu estava conversando com meu sogro, e aí ele contando como é que a família dele chegou até Santa Catarina ali, vieram da Itália, vieram para Itajaí, aí o bisavô dele foi de barco, subindo o rio, e parou na cidade lá de Laurentina. Ele foi contando, e aí ele chegou na parte do pai dele. E uma grande admiração que ele tinha por aquele pai, ele amava aquele pai. Só que aos 16 anos, o pai dele, quando ele tinha 16 anos, o pai dele começa a adoecer, e ficou internado muitos dias, e ele tinha que cuidar da roça de dia, e depois à noite ir para o hospital ficar com o pai. Ele era o filho mais velho, ele tinha 16 anos e tinha mais 6 irmãos menores. E recaiu sobre ele, sobre os ombros daquele garoto, toda a responsabilidade de levar uma família, de trazer o sustento para dentro de casa, e ainda ver aquele pai que ele tanto ama, que ele tanto admira, definhando naquele hospital. Eis que o pai dele morre, e ele tem que cuidar da roça da família, ele tem que cuidar das irmãs e dos irmãos pequenos, ele tem que cuidar da mãe, toda aquela responsabilidade de adulto, da casa. Ele não tinha força física para tocar a roça. Quem trabalhou na roça, eu não trabalhei, mas quem trabalhou sabe que o trabalho é pesado. Para um garoto de 16 anos, magrinho, franzino. Então, ele foi contando aquela história, e eu fui entendendo, ele contando, e eu ali entrando na história, me permitindo viajar um pouco, olhar aquela situação.
e meu coração se enchendo de amor por ele, pela história dele, e se enchendo ainda mais de admiração e respeito por tudo que ele passou. Mas por que eu estou falando isso, irmãos? Porque se para um garoto cuidar de uma família já foi pesado, já foi uma responsabilidade grande, imagina para Josué liderar aquele povo, um povo de cerca de 2 milhões de pessoas, um povo que era difícil de lidar, um povo que no deserto fez Moisés, que era o homem mais manso da terra, perder a paciência. Aquele povo não era fácil. Aquele povo não era fácil. E agora Josué tem que encarar o desafio que estava proposto, substituir Moisés, liderar a nação, atravessar o Jordão sem recurso algum. Ele não tinha barco, ele não tinha canoa, ele não tinha corda, não havia recurso material para atravessar o Jordão. Entrar e possuir a terra prometida, guerrear, legislar, entre outras coisas. Mas para essa missão, o próprio Deus chama Josué, o anima, lhe dá instruções do que fazer dali para frente. E eu tenho certeza, irmãos, que Deus nunca erra nas suas escolhas, amém? Você pode dizer isso? Deus nunca erra nas suas escolhas. Mas você pode dizer, irmão, como que Deus nunca erra se às vezes eu passo por situações e eu acho que foi Deus que colocou? Nós erramos nas nossas escolhas, nós erramos no nosso processo decisório, nós erramos às vezes na nossa visão, porque a nossa visão ela é limitada, mas Deus nunca erra nas suas escolhas, isso eu tenho certeza. O Senhor mesmo já havia preparado previamente Josué, talvez sem que ele percebesse. O Senhor estava preparando Josué muito antes daquela missão que ele ia dar, sem que Josué percebesse. Josué havia sido escolhido para ir à guerra, em Êxodo 17, 9 e 10, demonstrando ali coragem, capacidade de ir à guerra, treinando, se adestrando. Josué foi escolhido para ser auxiliar de Moisés, foi discipulado pelo melhor mestre, pelo melhor professor que poderia haver naquela época, naquele tempo. Ele caminhando ao lado de Moisés aquele tempo todo, foi um discipulado enorme. Em Êxodo 24, 13, a Bíblia diz isso, que ele foi escolhido para ser auxiliar de Moisés. Josué teve que demonstrar fé e coragem diferenciado na sua época, quando ele e mais 11 espias foram olhar a terra prometida e trouxeram um relatório. E 10 daqueles espias falaram, olha, não vamos na terra não, tem gigante, a gente é como se fosse um gafanhoto para eles, e a gente vai perder a guerra. Mas Josué e Calebe falaram, nós vamos porque nós vamos em nome do Senhor. Ele demonstrou uma fé diferenciada, ele demonstrou uma coragem diferenciada. Josué recebeu a autoridade de Deus para liderar. Em Números 27, 18 ao 23, o próprio Senhor Deus fala para Moisés, toma Josué, filho de Num, leva ele ao profeta Eleazar, e você vai impor as mãos sobre ele, vai apresentar ele ao povo, e quando você partir, ele vai te substituir. O próprio Senhor deu autoridade a Josué. Mas apesar de toda essa preparação que Josué havia recebido, o Senhor viu a necessidade de reforçar algumas coisas. É como se ele falasse, olha Josué, você tem condições, eu te treinei, eu te preparei, eu te capacitei, eu te escolhi, mas eu ainda vejo que eu tenho que reforçar algumas coisas para você cumprir a missão que eu vou te dar. Por 3 vezes o Senhor, nesse capítulo que nós lemos, nesses 9 versículos, por 3 vezes o Senhor manda que Josué seja forte e corajoso. Tão somente seja muito forte e corajoso. E para que isso, irmãos? Para que será que o Senhor está falando para Josué, seja forte e corajoso? Será que Deus está falando por falar? Será que Deus está apenas querendo dar uma animadinha em Josué? Ó, Josué, vai lá, seja forte, campeão, vai lá, tu é fera. Será que é isso? Certamente que não. Deus nunca fala por falar e nem fala ao acaso. Deus nunca fala por falar e nem fala ao acaso. A sua palavra, ela nunca volta vazia, mas antes ela cumpre o propósito para o qual ela foi lançada, diz a palavra do Senhor.
Então, para que o Senhor enfatiza tanto essa questão de Josué, seja forte e corajoso, seja forte e corajoso? Vejamos os três primeiros motivos, os três principais motivos pelos quais o Senhor manda Josué ser forte e corajoso. E o primeiro deles eu encontro no versículo 6. Josué, seja forte e corajoso para liderar e conquistar. Isso não é nenhuma frase de coach motivacional ou de algum livro de autoajuda. Não, você vai liderar, você vai conquistar, você vai crescer. Não, nada disso. Josué precisava de força, coragem e sabedoria para comandar aquela empreitada, irmãos. Para comandar aquele povo, ele precisaria vencer e convencer. Ele precisaria convencer aquele povo a atravessar o Rio Jordão. Ele precisaria falar que aquele povo tinha que atravessar, e atravessar sem recurso material. Atravessar o Rio Jordão sem olhar para as coisas que estão nas tuas mãos. Atravessar o Rio Jordão pela fé. Atravessar o Rio Jordão pela fé. E não só atravessar o Rio Jordão, ele tinha que convencer o povo de atravessar o Rio Jordão e, do outro lado, derrubar muralhas. Ele precisava convencer o povo a atravessar o Jordão, derrubar muralhas e combater um exército que talvez tivesse gigantes. Ele precisava convencer o povo a atravessar o Jordão, derrubar a muralha, combater exército, vencer gigantes e escalar montanha para vencer os inimigos lá em cima. Porque a região também tinha montanhas e havia um povo que estava bem instalado naquelas montanhas. E quem tem um mínimo de noção de combate sabe que quem está no alto tem vantagem sobre quem está embaixo. Quem está na montanha está vendo tudo. E tudo isso pela fé. Será que o Senhor tem chamado para atravessar Jordões ou derrubar muralhas pela fé? E talvez a gente está vendo as coisas na nossa volta, eu não tenho condições. Eu não tenho recurso. Essa tarefa não era nada fácil, porque aquele povo era difícil. Como eu falei, aquele povo fez Moisés sair do sério. Não era um povo fácil. Mas ele tinha que ser forte e corajoso para liderar o povo e conquistar a terra. O segundo motivo que eu vejo que Josué precisava ser forte e corajoso, que o Senhor estabelece para ele, é que ele tinha que ser forte e corajoso para obedecer a palavra de Deus, versículos 7 e 8. Moisés era a boca de Deus para o povo de Israel. Obedecer ao que Moisés falava era obedecer às ordens do próprio Deus. Devido ao seu grande temor, intimidade com Deus e a sua capacidade de transmitir a palavra de Deus sem nenhum tipo de erro ou incoerência, Moisés falava aquilo exatamente o que Deus mandava ele falar. Por isso, obedecer a palavra de Moisés, as ordens de Moisés, era obedecer ao próprio Deus. E Deus falou para Josué: tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Muitos podem achar que obedecer é algo muito simples. Obedecer Moisés era simples, obedecer a lei era simples. Mas se fosse simples, Deus não estava falando para Josué: seja forte e corajoso para obedecer tudo aquilo que Moisés te falou. Obedecer envolve aspectos como humildade, confiança, força, coragem. Porque para obedecer alguém, você tem que ter a humildade de entender que você está debaixo da autoridade daquele alguém, ou que aquela pessoa é autoridade sobre a sua vida. Envolve humildade. Coragem de obedecer e fazer conforme a ordem de uma outra pessoa. Você precisa ter confiança naquela pessoa, saber que aquilo que aquela pessoa está falando é verdade. E você precisa ter força para, além de obedecer, ter condições de fato, fazer aquilo que aquela ordem está te mandando. Então, não é uma coisa muito simples obedecer. Se fosse simples, volto a dizer, Deus não tinha falado para Josué: seja forte e corajoso para obedecer toda a lei.
tudo aquilo que Moisés te falou, Josué. Mas ao final daquilo que Deus fala, ao final da ordem para obedecer todas as coisas, há uma promessa de bem-aventurança e prosperidade para aquele que assim procede. Se você obedecer tudo que eu te falei, você vai ser bem-aventurado, você vai ter prosperidade, você vai ser bem-sucedido em tudo aquilo que você for fazer. Ora, a palavra de Deus, quando ela fala uma verdade, o oposto daquilo também se estabelece. Ou seja, se obedecer gera bem-aventurança e prosperidade, desobedecer gera derrota, fraqueza. Desobedecer gera infelicidade, improdutividade. Então o Senhor está nos mostrando aqui a bem-aventurança, ou Ele está novamente dizendo para Josué que obedecer é melhor que sacrificar. Obedecer redunda em bênção para as nossas vidas. Amém? E o terceiro motivo que o Senhor fala para Josué ser forte e corajoso. O primeiro é ser forte e corajoso para liderar e conquistar. O segundo, seja forte e corajoso para obedecer. E o terceiro, no versículo 9, seja forte e corajoso para avançar. Seja forte e corajoso para avançar, Josué. Pois o medo, o pavor e a incredulidade são artimanhas que o diabo usa para tentar nos fazer parar. Eu vou falar de novo. O medo, o pavor e a incredulidade são artimanhas que Satanás usa para tentar nos fazer parar, para tentar nos tirar, nos afastar de Deus e dos planos que Ele tem para nós. Quer ver uma coisa? Quantos pararam durante esses últimos anos da pandemia? Quantos ficaram tão amedrontados com o que estava lá fora que vou dar um tempo só, não vou sair de casa, não vou fazer isso, e pararam na caminhada? Estavam vindo caminhando bem, talvez, ou caminhando com dificuldade, mas pelo medo do que poderia acontecer, pararam e estagnaram. Outros retrocederam. É preciso ter força e coragem para continuar crendo e continuar avançando. Crendo e avançando, mantendo aquilo que você já recebeu do Senhor, mas avançando para coisas maiores que Ele tem para a sua vida. Em Hebreus 10, 39, diz na palavra do Senhor que nós não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, porém, da fé, para a conservação da alma. O diabo novamente está tentando paralisar muitos, trazendo notícias ruins a cada dia, principalmente nesse ano de 2023. Tem iniciado um ano que tem vindo notícias que têm tentado abalar a nossa fé, tentando abalar a nossa confiança em Deus, tentando roubar a nossa alegria, tentando nos trazer incredulidade, perguntar onde está Deus que não está vendo isso tudo? Ele continua no alto e sublime trono. Quando o rei Uzias morreu, o profeta Isaías pôde ter a visão do trono do Senhor e o Senhor sentado no seu alto e sublime trono. Somente às vezes, quando nós perdemos algo, quando Deus permite que algo seja tirado na nossa vida, é que nós podemos ter uma visão mais clara de quem Ele é, de onde Ele está de verdade, irmãos. As tristezas, as perdas, os momentos de dificuldade, ao mesmo tempo que o diabo tenta usar para fazer você parar, para te entristecer, para tirar do propósito, você pode usar como arma a seu favor para te aproximar do Senhor, para buscar mais a Deus, para se comprometer mais com Ele, para se humilhar diante dEle, para buscar a face dEle para a sua vida. Se as coisas estão ruins, Senhor, então eu quero mais da Tua presença na minha vida. Se está ruim é porque eu preciso mais do Senhor, eu vou buscar mais de Ti, eu vou me consagrar mais. Retroceder significa abandonar o plano de Deus. Por isso eu te digo nessa noite, não retroceda. Não pare, não retroceda, continue caminhando. Peça a Deus que te fortaleça com o poder do alto, para que você possa se manter firme no propósito que Ele colocou na sua vida. E com o olhar para a vida eterna em Cristo Jesus. Nunca perca a visão de Cristo. Olhando para o alvo, deixe as coisas que para trás ficam.
Deixa as coisas que vêm ao lado, tentando buscar, tirar a tua atenção, tirar o seu foco. Foca em Cristo. Foca naquilo que está escrito na promessa da palavra dele. O Senhor não tarda, Ele tem o tempo dele. Continue olhando para Cristo. Continue crendo nele. Ele não mudou, nele não há mudança, nem sombra de variação. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E as promessas dele continuam valendo para a sua vida. Ontem e hoje e para todo sempre. Amém? Se você foi tocado por essa mensagem, não deixe de curtir esse vídeo. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e assim você pode ter acesso a mais mensagens como essa para edificar a sua vida. E se você deseja fazer parte da nossa igreja e ter mais acesso às nossas informações e novidades, é só você baixar o nosso aplicativo no seu celular. Baixe gratuitamente. É só você abrir a loja virtual no seu celular e digitar IBI Cascavel. Ali você baixa o nosso aplicativo e tem mais acesso às nossas novidades e faz parte dessa família também. Deus te abençoe e um grande abraço.